Oi, eu sou a Giovana, bem-vindo ao nosso canal de toxicologia. Hoje nós iremos falar inicialmente então da toxicologia animal, focada em métodos de detecção e dosagem. Inicialmente falaremos então dos métodos imunológicos. Então, falando dos métodos imunológicos, nós iremos focar em ELISA e o Western blot, que são muito utilizados em análises de serpentes, escorpiões e aranhas, por exemplo. O ELISA é um método baseado, então, na interação de antígeno e anticorpo, muito utilizado para toxinas proteicas. De maneira simplificada, esse método vai consistir basicamente em adicionar um anticorpo a uma placa e, sequentemente, adicionar a amostra a essa placa. Dessa forma, se houver a toxina ali, ela se ligará a esse anticorpo. Em sequência, então, se adiciona um segundo anticorpo, que é ligado a uma enzima. Sequente a isso, se adiciona um substrato, e caso haja toxina ali, haverá uma mudança de cor. Dessa forma, então, esse método consiste na mudança de cor e intensidade desta para detectar e quantificar essa toxina presente. É o método de Western blot. Ele também utiliza anticorpos, mas ele é utilizado para detectar proteínas específicas. O método inicialmente, então, utiliza as proteínas da amostra para fazer uma eletroforese de gel. Em sequência, essas proteínas são colocadas em uma membrana, como a nitrocelulose. Em seguida, essa membrana da nitrocelulose é incubada com anticorpos específicos para essa proteína. Então, se ela estiver presente, vai ocorrer a formação de uma banda visível, detectando a sua presença. Isso nós temos os bioensaios, ou métodos biológicos. Nós podemos inicialmente falar sobre os ensaios em vivo, que utilizam geralmente camundongos, e nele então é administrado normalmente a toxina por via subcutânea, intravenosa ou intraperitoneal. Um dos parâmetros mais utilizados é o DL50, que consiste em avaliar a quantidade de toxina capaz de matar 50% desses camundongos. Além disso, também podem ser avaliados sinais clínicos como paralisia, edema, entre outros. Já os bioensaios in vitro utilizam culturas celulares. Neles, a toxina é administrada e são analisados parâmetros como a viabilidade celular, a integridade da membrana e também a metabolização. Um exemplo comum é a citotoxicidade. Nela se avalia a morte celular. Esses ensaios eles são mais reprodutíveis, rápidos e eticamente aceitos. Entretanto, eles não conseguem avaliar completamente a complexidade que ocorre com essas toxinas. Meu nome é João Pedro, então eu vou dar continuidade falando sobre os métodos, seguindo então pela cromatografia. A cromatografia ela pode ser descrita em duas, as principais utilizadas nesses métodos de detecção. A primeira delas é a cromatografia líquida de alta eficiência, ou HPLC, onde a amostra ela vai ser então diluída em um solvente e posteriormente então a fase móvel vai transportar a amostra pela coluna cromatográfica. De acordo com a afinidade química de cada amostra e de cada veneno, então ela vai ter um tempo de retenção que depois posteriormente vai ser detectado e quantificado. É um método muito bom porque ele consegue ter uma alta reprodutibilidade. Além disso, ele consegue separar diferentes toxinas, então de escorpiões, aranhas e serpentes, por exemplo. Além disso, ele é um método bem comum e ele pode ser encontrado em vários tipos de laboratório. Então, em casos de amostras que são muito voláteis ou toxinas que são muito voláteis, então utilizada a cromatografia gasosa, né, o CQ, onde então ela vai ser praticamente de forma similar. A diferença então que em vez de usar um líquido vai ser utilizado um gás. Já o método, então, um pouco mais específico é a espectrometria de massas, onde ela vai ser consistida em 3 etapas, que ela faz uma relação de massa-carga. Então, a primeira etapa vai ser a ionização, onde a molécula vai ser transformada em íons. Existem diferentes tipos de métodos, vai dependendo de qual laboratório, qual equipamento é presente ali. Entre a segunda etapa, então, vai ser o ionizador de massas, onde vai separar os íons de acordo com a relação massa-carga. E por último, então, vai passar por um detector, onde esse detector vai registrar os íons e vai gerar os espectros de massas, dando então os valores e conhecimento de qual é a toxina. Ele é um método muito mais utilizado porque
ele consegue fazer a noção de traços, então quantidades muito pequenas ela consegue ser quantificado e analisado, o que se torna bastante importante em casos de doses muito pequenas de veneno ou em casos de uma toxina que foi muito pouca ali inserida na pessoa e não consegue se analisar. Além disso, dá para analisar diversos tipos de tecidos, então tanto sangue quanto urina. Então é um método mais específico, mas é um método um pouco mais caro. Meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre os métodos moleculares. A técnica de PCR ela é aplicada na detecção de toxinas de origem animal como método de identificação indireta, mas que tem uma altíssima precisão. Diferente então dos métodos que buscam a proteína do veneno, o PCR ele vai focar na amplificação e análise de fragmentos do DNA ou RNA que podem estar presentes na amostra laboratorial. Em casos de acidentes por animais peçonhentos, vestígios do material genético do animal podem ser encontrados em fluidos como saliva, amostras de sangue ou até mesmo tecido, fragmentos de tecido no local da picada. Então, esse material genético ele vai ser submetido a uma amplificação gênica e através do uso de primers específicos é possível sequenciar esse material e então comparar com o banco de dados genômicos. E isso vai permitir identificar com exatidão a espécie do animal agressor, mesmo quando a quantidade de toxina circulante é baixa ou quando o diagnóstico clínico ele não é exato, quando ele é inconclusivo.